Olá, então, pessoal de Conversão 2. Na última parte da aula de máquinas síncronas, então, agora sobre o ensaio de circuito aberto e de curto-circuito. Bem, basicamente, então, esses ensaios são dois ensaios bem simples, né, que se fazem nas máquinas para poder descobrir os parâmetros delas. O principal parâmetro é a reatância síncrona. O ensaio de circuito aberto, como o próprio nome já diz, a gente excita o rolamento de campo, né, e deixa a armadura em aberto e mede a tensão de armadura, né, com base na corrente de campo. Então a gente tem a corrente de campo, tensão da armadura, plota uma curva. Essa curva ela vai ser uma curva que vai ser linear até um certo ponto e a partir de um determinado momento ela vai começar a sofrer os efeitos da saturação. Né? Então a gente tira duas curvas. A gente tiraria do entreferro, que seria essa curva se ela fosse extrapolada como linear, e a curva vazio, que são os pontos propriamente ditos. Né? A partir dessa curva, a gente consegue descobrir qual é a indutância, né, do campo, porque nenhuma outra indutância aqui tem efeito. Então, a indutância do campo vai ser igual a raiz de 2 vezes EAF sobre ômega IF. Na região linear, essa indutância vai ser constante, né? E ela vai mudar de valor na região não linear, na região saturada. Então, se você quiser trabalhar com a indutância na região saturada, você pega o ponto da região saturada e verifica quanto é que dá. Normalmente as máquinas síncronas são projetadas, o IA nominal vai cair em cima de um ponto saturado. Então o IA nominal seria esse valor aqui, normalmente, né? Então normalmente ele vai dar em cima da região saturada, certo? A gente usa o IF1 para calcular não saturado e IF2 para calcular saturado. Bem, e o segundo ensaio é de curto-circuito, né? Que, claro, algumas informações a gente tira também no ensaio vazio dos dois combinados, né? Mas basicamente como é que a gente faz? A gente excita também o campo, curtando os terminais da máquina, né? Coloca um perímetro ali para ver qual que é a corrente que está circulando com o sistema curtado. Essa máquina sempre vai dar uma reta, ela nunca vai saturar. Ela pode queimar os terminais, né? Sempre cuidar para não dar a corrente aqui acima da nominal, né? Para que curte e queime a máquina. Né? Um curto-circuito seja perigoso. Mas como ela exige o máximo, os dois ensaios em teoria são potência zero, né? Tipo, potência zero é V vezes I, né? Então, a tensão é zero, né? Então essa vai ser zero, e o outro é V vezes I, a corrente é zero, então a potência é zero também. Em teoria, né? Mas nesse caso aqui a gente tem perdas R quadrado, né? Então tem uma potência ali que existe, né? Ela tem uma certa potência bem mais do que naquele outro caso. Então esse aqui seria um estresse quase que máximo do campo, da armadura, né? Mas enfim, basicamente esse ensaio de curto-circuito ele sempre vai dar uma reta. E aí a gente pode calcular se a reatância síncrona saturada e não saturada. Então a gente tem essa curva, nessa curva a gente tem um eixo com a reatância com o ensaio vazio, e outro eixo com a corrente, ensaio de curto-circuito, né? Só que aqui só está como um eixo, os dois em teoria são aqui em cima, né? E aí a gente calcula a reatância síncrona não saturada, né? XS normal, ou XSN sat, pegando esse ponto, que seria o VAG, na linha do entreferro, né? E dividindo pela corrente de campo, né? Da corrente de armadura. Então a gente pega o ponto na corrente de campo, então IF, que resulta na tensão nominal na linha do entreferro. E a gente pega a corrente de armadura na curva de curto-circuito, que dá exatamente essa tensão. Né? Então, relaciona com essa mesma IF. Então, a gente tem um IF que resulta no VA nominal na linha do entreferro e pega esse mesmo IF na curva de curto-circuito e vê qual é o IA. E divide um pelo outro. Aí a gente tem a indutância síncrona, reatância síncrona não saturada. A reatância síncrona saturada é um pouquinho mais complicado, mas também dá para achar. A gente vai na linha, na corrente, encontra a tensão nominal na curva vazio, né? Desce para a linha de entreferro, né? E pega a corrente IA, que tem o mesmo IF. Então, a gente pega o IF, que gera o VA nominal na curva vazio, e pega o mesmo IA, o IA, né, o IA' que resulta desse IF. E divide um pelo outro, a gente tem a reação síncrona saturada. Existe um conceito que o Fitts traz e está errado na teoria do Fitts essa edição, tá? Ele inverte as coisas. O exemplo dele está certo, mas a teoria está errada, tá?
que é a relação de curto-circuito, que é essa corrente de curto-circuito, na corrente IF, que gera o IA nominal, dividida pela corrente IF, que gera o VA nominal. Então aqui eu tenho IF do IA nominal e aqui eu tenho IF do VA nominal. Dividindo um pelo outro tem a relação de curto-circuito, e se eu inverter um pelo outro, eu vou ter a reatância síncrona saturada em PU. Cálculo direto se eu faço essas relações pelo IF. E essencialmente é isso dos ensaios, tá, pessoal? Eu, em semestres anteriores, fazia um laboratório, eu dava dados de laboratório dessas máquinas, né, para os alunos fazerem essas curvas. Infelizmente, esse semestre eu vou deixar daí como um trabalho para vocês, como trabalho dessa semana. Eu vou dar para vocês os pontos, né? E aí vocês vão calcular as reatâncias. Eu não vou cobrar na prova especificamente essa parte, tá? Talvez alguma coisa na prova teórica, mas eu dificilmente vai cobrar, tá? Eu não vou... Mas aí eu vou cobrar esse trabalho, também valendo meio ponto na prova teórica, sobre a obtenção desses três grandezas. Então, o LAF, o XS saturado e o XS não saturado. Aí vocês vão plotar as curvas bonitinhas e vão encontrar, né, os XS, né, respectivos de cada curva. Eu vou dar a altura de tensão e corrente nominal do gerador. E aí vocês vão fazer um trabalhinho, né, bem simples, não precisa fazer uma metodologia complicada, só que tem as curvas plotadas, né, as três curvas. Podem usar o Scilab, o Octave, enfim, Python, ferramenta que vocês achem melhor para fazer a plotagem. E os cálculos, né, preferencialmente digitados, indicando também os pontos nos gráficos, dos três. Se vocês forem fazer lápis, podem fazer também, mas aí a caneta, né, bem bonito, que seja fácil de ver, né? Mas com um scanner bom. Aí vocês calculem esses três itens, eu vou contar daí como meio ponto na prova 2 teórica, certo? Aí vocês podem fazer, ao invés da entrega dessa semana, deve ser fazer essas curvas. Beleza? Então, qualquer coisa, leiam o FITS, leiam o BIM também, os dois explicam muito bem essa parte, tá? A FITS 7ª edição tá bem melhor que na sexta, muito melhor que na 7ª edição. Eu não tenho ela, como falei pra vocês, mas eu li ela, né? E eu preparei também uma parte das minhas aulas baseada nela. Tá consideravelmente melhor que o FITS da 6ª edição. Tá? O FITS da 6ª edição é bem confuso nessa parte. Mas explica, tá? Depois de tu ler, fazer o exemplo, muito tu entende. O BIM também explica bem. O Chapman é o melhor para explicar essa parte, tá? Mas infelizmente muitos provavelmente não tem o Chapman aqui. Beleza, então? Então seria isso desses ensaios, né? A gente já passou vários vídeos hoje também. Não vou cobrar nenhuma entrega desses vídeos, porém, né, a prova provavelmente vão ter questões dos outros vídeos, né? Então assistam também a aula que eu passei para vocês da gravação do semestre passado. E seria isso então, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês me perguntem ou comentem nos comentários, deixem um like no vídeo se vocês gostaram também. E até um próximo vídeo.